Segundou no Tomazão TV, o meu abraço, a minha saudação para você que tá ligado aqui no Tomazão TV. Então vamos lá começar segunda-feira, começar a semana e lamentar, né? Realmente foi doído aquele empate, mas é o futebol, a bola pune e às vezes até a arbitragem, que se não for mal intencionada é ruim mesmo. E esse árbitro do Amapá realmente fica muito selado isso aí. E o Paysandu, que na superação, mais uma vez, fez um bom jogo, mas faltou aquela famosa eficácia, a última bola, a pontaria que não consegue o Paysandu ajustar para conseguir a sua primeira vitória. E amarga a 19ª colocação da competição, a Série B. O Remo caiu uma posição, é o 13º, mas coladinho lá com os líderes e brigando para continuar buscando aí a melhor posição nesse momento da competição. A gente vai falar já do jogo, ouvir os técnicos e, óbvio, né, lamentar não ter saído 2 vitórias que poderia ter acontecido. Não esquecer de assinar o canal, de dar uma força para nós aqui no Tomazão TV, acionar o sininho para receber as notificações e deixar o like. 50 mil, não esqueça, vai ter o super sorteio. Então, vamos direto para o assunto. O importante é começar a falar do Remo, que jogou às 4 da tarde contra o Atlético Goianiense. Começou fazendo, inclusive, a pressão inicial com o chute do Adailton. Depois, o Atlético conseguiu ter um certo domínio, mas o Remo, estrategicamente, mais uma vez, com esse 3-5-2, que o técnico, o Daniel Paulista, conseguiu arrumar, mesmo sem treinar, fazer o Remo render. E a subida de produção do Adailton, Pedro Castro jogando muita bola, o Caio Vinícius, a defesa ontem com o Klaus entrando muito maior segurança, né? Embora o Camutanga não tenha comprometido contra o Vila Nova, mas ficou mais leve, mais segura, né? Com os 3, né? E a volta do Sávio, que embora o Alan tenha sentido o desconforto, entrou muito bem. No todo, né, o Pedro Rocha voltando a marcar, perdendo gols e marcando, o Regis entrando muito bem, o Viseu entrou muito bem. Olha, não dá para ficar falando assim de jogador por jogador. O Remo, como diz o técnico Daniel Paulista, jogando dentro de casa, jogando fora de casa, joga de igual para igual, mantém a pegada e por isso está na posição que está. Óbvio que o empate acabou soando como quase que uma derrota, porque era uma vitória que estava nas mãos e com o gol mal anulado, mais ainda era para o Remo ter faturado os 3 pontos. Mas o Daniel faz a análise correta do momento que o Remo vive na competição. Daniel Paulista. A gente jogou sempre para vencer. Hoje escapou a vitória no finalzinho, em Araraquara também escapou a vitória no finalzinho. São detalhes que fazem diferença dentro da competição, porque a gente, se está bom, se está numa colocação boa, poderia estar ainda melhor. Mas é do campeonato. Da mesma forma também que em Criciúma a gente achou o empate, conseguiu o empate também no final. Isso faz parte do futebol. O mais importante é a postura da equipe, é a maneira como a equipe tem jogado, tanto dentro quanto fora de casa. Claro que com o apoio do nosso torcedor somos sempre mais fortes e essa conexão tem nos ajudado muito, mas eu vejo que fora de casa a equipe tem se portado bem, tem enfrentado, tem lutado, tem competido e a vitória ela vai acontecer. Não aconteceu hoje, mas tem muito campeonato pela frente e ela vai acabar acontecendo. Esperamos que já, quem sabe no próximo jogo fora de casa, pela postura e pelo que a equipe tem apresentado, nós consigamos esses 3 pontos que vão nos ajudar ainda mais. Daniel, a pergunta do Paulo Cachado da Rádio Clube. O Remo fez um bom jogo, foi um placar injusto para você? Olha, é difícil falar em justiça no futebol. Eu acho que é muito mais aquilo que você aproveita daquilo que nós apresentamos. Eu concordo que nós fizemos um bom jogo, um jogo equilibrado, não nos acovardamos, jogamos com coragem, enfrentamos um grande adversário de capacidade, de qualidade, que vai ainda, acredito que dá muito trabalho dentro da competição e jogando aqui dentro nunca foi fácil. E o Remo foi valente, ele tentou buscar a vitória, fez o seu gol. Teve um gol anulado erradamente pela arbitragem que poderia ter nos proporcionado a vitória, mas pecou no final, principalmente onde proporcionou ao adversário a oportunidade de empatar.
Técnico Daniel Paulista, que agora vai ter uma semana de trabalhos, né? O time retornando nesta segunda-feira, vai jogar somente no sábado contra a equipe do Volta Redonda no Mangueirão e não terá o Marcelinho na lateral direita, porque levou o terceiro cartão amarelo, mas tem o Cadu, que toda vez que entra corresponde, vai muito bem, tem até o Pedro Costa também, e já tem o Jaderson voltando daqui a um tempo, mas ganhando a forma e a condição dos jogadores que entraram até ontem. Eu falei do Daniel Cabral, que acabou entrando bem, que participou do lance polêmico, que não houve falta, que o árbitro acabou inventando com o VAR. Não foi o árbitro, na verdade foi o VAR, porque o árbitro não marcou nada, nem tampouco o assistente. Agora é preparar uma semana para o jogo contra o Volta Redonda, o Remo, que é o terceiro colocado com 16 pontos. Está bem na foto. E o Paysandu? Cara, 15 mil torcedores, debaixo de um temporal tremendo no domingo, e a torcida mais uma vez foi lá apoiar o time. E olha, seria muito fácil chegar aqui e falar isso, falar aquilo, que o Paysandu não fez isso, que o Paysandu não fez aquilo. Não fez gol, né? Mas olha, a entrega, ela é muito grande. Os jogadores estão indo na superação, superando lesões, jogando no sacrifício, com um elenco reduzido, com um número enorme de jogadores contundidos. Pode soar como desculpa? De repente até pode ser, mas a gente tem que levar em consideração. E o técnico Luizinho, ele pegou esse elenco que está aí. Vai trabalhar agora na janela com o Frontini, que está na entrevista coletiva, trabalhando com nomes que poderão pintar a qualquer momento na Cruzul quando da abertura da janela. Mas olha, parabéns ao Paysandu, mesmo não tendo vencido. Merecia ser realmente o vencedor do jogo contra o Goiás. Mais uma vez, teve lá os seus momentos, mas o Paysandu faltou pontaria de novo. A ansiedade está conseguindo estragar os jogos do Paysandu. E o Luizinho fala justamente sobre isso. A ansiedade, da superação, do número reduzido de jogadores e as contusões que acabam atrapalhando, mas num bom jogo que fez o Paysandu contra o Goiás. Luizinho Lopes. Cara, com relação a isso, eles estão se superando. Nós jogamos contra o América Mineiro, o América Mineiro estava 10 dias sem jogar. O Goiás hoje estava 6 dias sem jogar. Né? Quando nós jogamos contra o Remo, quem foi outro adversário que a gente jogou agora recentemente, que também estava com um gap grande de jogos sem jogar. Enfim, os nossos últimos jogos, os adversários... Volta Redonda. Volta Redonda, eu acho que estava 10 dias sem jogar. O América Mineiro, 8, 10 também, e agora o Goiás. Então, assim, a nossa rotina tem sido jogar a cada 2, 3 dias, nós já vamos jogar daqui a 2 dias contra o Bahia. Isso só vai cessar depois do jogo do Novo Horizontino. E com relação à superação, à entrega, cara, eu não tenho nada para falar dos meus jogadores. Eles estão sempre lutando, tentando. Se você olhar os últimos jogos aqui, a gente terminou sempre em cima do adversário. Mesmo assim, com muito mais jogos. O próprio Repá, né, o jogo da final, foram 7 minutos de acréscimos, 7 minutos sem um Remo passar do meio de campo, a gente se superando para tentar fazer o segundo gol. E hoje o segundo tempo também, a equipe se superando. A questão é a quantidade de jogadores que nós temos disponíveis para esse momento, né? E está mais difícil para oxigenar, e aí começa a lesionar mais. Você tem uma ideia, nós tivemos a infelicidade do Novídeo, né? O Quintana sentiu desconforto no último jogo, e aí a gente está sem essas duas opções. O Ramon veio no sacrifício, entrou, sentiu novamente. Ainda tem o Boraz, então assim, ficou muito justinho o elenco para essa quantidade de jogos e estamos pagando o preço. E tem tempo de treinar? Não tem, porque amanhã o Paysandu já viaja para Salvador, porque na quarta-feira tem o jogo da volta contra o Bahia pela Copa do Brasil. Sem nem o que falar, cara, porque não dá para poupar, vai ter que usar os jogadores que tem, e ele mesmo disse na entrevista coletiva que são 20 jogadores, 2 goleiros e 18 jogadores de linha. Não dá para poupar, porque você vai enfrentar um Bahia que vem de uma vitória no Clássico Baiano de 2-1 na Fonte Nova, vai ter a decisão contra o Inter pela Copa Libertadores, talvez poupe alguns jogadores, mas o Paysandu não tem outro remédio a não ser entrar em campo e se doar mais uma vez. Nessa última semana, porque terá o Novo Horizontino no domingo e depois vai espaçar os jogos, porque fatalmente não vai passar diante do Bahia, né? Não é que a gente esteja achando que o futebol tudo pode acontecer, mas se imagina que aí vai ter mais tempo de preparação. E
O Martínez, que voltou ontem, sentiu novamente, né? O Borazzi pode ser que volte no final de semana, né? O Novídio, talvez, no final de semana. Aí começam a retornar alguns jogadores importantes, mas o Maurício Antônio, mais uma vez, muito bem na zaga, tranquilo, ao lado do Luan Freitas, mas o problema do Paysandu chama-se ansiedade. A vitória vai acontecer e tomara que seja no momento certo. Galera, vamos aguardar. Nomes começam a surgir. Falei do Júnior Todinho, né? Pode anotar, Júnior Todinho, Felipe Marques, Brumado, Paulinho Boia, talvez até retorne para o Paysandu. Vamos aguardar. Pode ser uma semana até decisiva e importante para que o Paysandu comece a anunciar os jogadores que podem chegar a Curuzu. Mas tem gente que vai sair também. Valeu? Ótima semana para todo mundo. Ligado aqui no Tomazão TV. Se tiver informação, pode se ligar que a gente vai estar aqui para informar você. Abraço.